Vamos ao noticiário internacional. O anúncio do presidente Lula de que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, deve voltar a financiar obras no exterior gerou muita polêmica. E no centro está a Venezuela. O país realmente tem uma dívida alta com o BNDES. Mas será mesmo que o Brasil perdeu ao investir nessas obras? O repórter Lucas Stanislau, correspondente do Brasil de Fato em Caracas, destrincha essa história. A utilização de recursos do BNDES para financiar obras de empresas brasileiras no exterior tem sido alvo de críticas e até de fake news nas últimas semanas. Comentários negativos e ataques à proposta se intensificaram após o presidente Lula afirmar, durante sua visita à Argentina, que a prática deve ser retomada pelo Brasil. Um dos principais argumentos utilizados pelos críticos é o de que esse modelo teria sido um fracasso, principalmente por conta dos acordos com países como a Venezuela. Assim como Moçambique e Cuba, a Venezuela é frequentemente lembrada por conta de suas dívidas com o BNDES. Segundo dados do banco, o país andino deve 682 milhões de dólares em parcelas atrasadas de empréstimos concedidos entre 2001 e 2015. A quantia representa cerca de 45% de todos os desembolsos realizados pelo banco a empresas responsáveis por obras em território venezuelano. Entretanto, analistas argumentam que o saldo geral dos acordos é positivo, já que no mesmo período o Brasil acumulou um superávit na balança comercial com o país vizinho de mais de 41 bilhões de dólares, número 60 vezes maior do que a dívida. Nesses três casos, o Brasil, nesse período, acumulou enormes superávites, várias vezes superior aos desembolsos e várias vezes superior à inadimplência, ao que está inadimplente, e são exportações de qualidade. Então, não é qualquer exportação. Do que o Brasil exporta para a China, uma tonelada do que o Brasil exporta para a China vale 265 dólares. Uma tonelada que o Brasil exportava para a Venezuela, para Cuba, para Moçambique, nesse período que havia financiamento com desembolsos pós-embarque, valia, em média, mais de 1.800 dólares. Então, é um desbalance total. Além das críticas, os contratos entre o Banco de Desenvolvimento e empresas brasileiras que atuaram na Venezuela são objetos de manipulações e até fake news que circulam em redes sociais e em meios de comunicação. Entre as mentiras mais comuns estão a de que o BNDES emprestou dinheiro diretamente ao país vizinho, ou até mesmo que esses empréstimos teriam sido feitos exclusivamente por aproximação ideológica entre os governos petistas no Brasil e chavistas na Venezuela. Na verdade, a prática visa estimular a exportação de produtos brasileiros, fabricados por indústrias nacionais. Essas sim são as que recebem o financiamento do banco em moeda brasileira. Já o pagamento das parcelas é feito em dólares pelo país que importa o bem ou o serviço. Outro caso comum de desinformação sobre o funcionamento desses contratos é o de que a dívida de países inadimplentes como a Venezuela são pagas majoritariamente com dinheiro proveniente de impostos do contribuinte brasileiro e que isso representaria um prejuízo aos cofres públicos. Na realidade, as indenizações são feitas pelo Fundo de Garantia à Exportação, o FGE, composto em sua maior parte pela receita das taxas já previstas nos contratos com os países importadores, os chamados prêmios. Até recentemente, ele recebeu muito mais em prêmio, pelos seguros que ele concedeu, do que ele pagou de indenizações. Ele vem pagando indenizações ao BNDES, mas ele recebeu muito mais de prêmio que indenização. Então você imagina, esse fundo é um fundo público, é o fundo você pode dizer, do contribuinte, se quiser, né? Ele hoje é um fundo maior do que quando o contribuinte botou dinheiro lá dentro. Então é o seguinte, eu acho assim, o contribuinte perdeu dinheiro? Não perdeu. Esse fundo está aí, está de pé, ele não quebrou nada disso. Né? Então assim, esse fundo está de pé, vai muito bem, obrigado. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil se afastou política e economicamente de parceiros estratégicos como a Venezuela. Segundo analistas, esse isolamento se tornou um obstáculo para que o país pudesse negociar a cobrança das parcelas atrasadas. Eu tenho uma expectativa, dentro desse raciocínio, que a Venezuela quer resolver o problema negativo que teve nesse processo, que é o não pagamento da dívida. E eu acredito que uma coisa seja possível. Não foi possível
ainda nesse governo Bolsonaro, eu acho que não dá para excluir, é importante o fato do governo ter colocado uma ideologia acima do interesse nacional. Se a pergunta for direta, valeu a pena emprestar, financiar os desembolsos pós-embarque para exportações aos países que hoje são inadimplentes? A resposta econômica, matemática, aritmética é sim, valeu muito a pena. Essa dívida deve ser esquecida, abandonada, como foi nos últimos anos? A resposta é não. E qual é o meio de se recuperar? Construir agendas conjuntas com esses países, recuperar as boas relações com esses países, que é a tradição da política externa brasileira.